Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A edição de hoje do SBT Brasil começa com a prisão de um dos criminosos mais procurados do país. Ele estava escondido em uma chácara no interior de São Paulo. Foragido havia 15 anos, esse homem é suspeito de chefiar uma quadrilha que roubava carros fortes e agências bancárias. Para executar os crimes, o grupo usava explosivos e armamentos pesados. Era nesta chácara de integrantes do crime organizado nos dois estados. As escolas públicas e particulares poderão reabrir na cidade de São Paulo a partir de 7 de outubro, só para atividades extracurriculares. Mais uma vez, o prefeito Bruno Covas adiou a retomada das aulas presenciais por causa da pandemia. Agora, a nova data é 3 de novembro. A Prefeitura de São Paulo autorizou a da capacidade, mas o retorno será opcional. A Associação Brasileira de Escolas Particulares disse que considera a reabertura um avanço e que o desafio agora será acolher os alunos, identificar dificuldades e encontrar soluções. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no estado de São Paulo comemorou a medida com a expressão "antes tarde do que nunca" e acrescentou que no mundo inteiro a pandemia provocou o colapso na saúde e que no Brasil foi o da educação. O ministro da Educação disse hoje em Brasília que, por ele, as aulas presenciais voltariam amanhã. Milton Ribeiro também reconheceu que o corte de mais de R$ 1,5 bilhão no orçamento foi feito porque a pasta não executou programas previstos para o primeiro semestre. E a equipe econômica entendeu que o dinheiro estava parado. Subiu para 9 o número de mortos em um asilo em Gramado, na Serra Gaúcha, pelo novo coronavírus. Uma pesquisa nacional mostra que a Covid-19 avança entre crianças e idosos. Dos 30 moradores do asilo, 22 foram contaminados pelo... sobraram para ele infectar? Crianças e idosos. A direção do asilo ainda não se manifestou a respeito do surto de coronavírus e também das mortes dos idosos. Quase 135 mil brasileiros já morreram em consequência da Covid-19. O número de infectados no país se aproxima de 4,5 milhões. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a média móvel de casos e de mortes, que leva em conta os dados divulgados nos últimos 7 dias, continua menor do que a que foi registrada há um mês. A média móvel de casos está em 30.991, quase 30% mais baixa do que agosto. Mais de 3.750.000 brasileiros se recuperaram da doença, segundo o Ministério da Saúde. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra fraudes no FGTS. Por sorte, ninguém se feriu. O governo determinou a volta imediata dos peritos do INSS e disse que vai descontar o salário de quem não retomar o trabalho. O sindicato da categoria alega falta de segurança sanitária e afirma que os profissionais não voltarão até que a pandemia acabe. O desabafo é de um trabalhador que se acidentou em junho e Nós procuramos a Associação Nacional dos Médicos Peritos, mas não tivemos resposta. O governo federal começou a pagar hoje o auxílio emergencial no valor de R$ 300. Mas não são todos os beneficiários da primeira fase, aquela dos R$ 600, que vão ter agora direito a receber as 4 parcelas extras. O decreto que regulamenta... Mais de 10 milhões de pessoas no Brasil vivem com pouca ou nenhuma comida, segundo uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. O número equivale a 5% da população. Você sabe que vai fazer, né? E veja a seguir os mutirões que ajudam a encontrar uma vaga de trabalho em comunidades de São Paulo. O número de queimadas no Pantanal em 2020 já é o maior em 15 anos. Militar preso com cocaína em avião do presidente Jair Bolsonaro vai cumprir pena na Espanha. E a estreia da Libertadores no SBT. O Palmeiras venceu e disparou na liderança do Grupo B. A gente volta já já.
Metade das mulheres está fora do mercado de trabalho. As mães de crianças com menos de 10 anos foram as mais afetadas durante a pandemia. Ações realizadas em comunidades tentam minimizar esse drama feminino e ajudar na busca por um emprego. Do bom e do melhor, a gente não tem condição, mas pelo menos botar a comida na mesa e não ficar dependente dos outros. É o mínimo. A imprensa da Espanha afirma que o militar brasileiro que foi preso com 37 quilos de cocaína escondidos em um avião da comitiva presidencial deverá cumprir toda a pena no país. A informação foi divulgada pelo jornal... será reconstruído. A Libertadores voltou e o SBT mostrou com exclusividade as emoções dos jogos de dois gigantes brasileiros. O Grêmio não foi bem jogando no Chile, já o Palmeiras fez bonito lá na Bolívia. O céu é o limite para o Palmeiras. E as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar em 2022 vão começar no mês que vem. Elas foram adiadas em março por causa da pandemia. O Brasil estreia no dia 9 de outubro contra a Bolívia em São Paulo. A convocação será amanhã. E veja a seguir, ministro Marco Aurélio Mello adia depoimento de Jair Bolsonaro sobre a denúncia de interferência na Polícia Federal. Organização Mundial da Saúde alerta para aumento dos casos de Covid-19 na Europa. Comissão aprova relatório e decisão sobre impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel, vai ao plenário da Alerj. E as mulheres pioneiras da televisão no Brasil. Que fomos, divorcemos, nós daqui travei. O SBT Brasil volta já já. O mundo ultrapassou hoje a marca dos 30 milhões de contaminados pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia. Os países com mais casos confirmados continuam sendo os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Mas a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez um alerta para a Europa e chamou de alarmante o aumento na taxa de contágio no continente. No Reino Unido, o governo impôs novas medidas de restrição no nordeste da Inglaterra. Como isso funcionaria? Nos Estados Unidos, o número de infectados ultrapassa os 6 milhões e 600 mil e o de mortos se aproxima da marca de 200 mil. Em pleno ano eleitoral, a discussão sobre a vacina contra a Covid-19 virou tema de campanha. Hoje, a OMS pediu que a batalha contra a pandemia não se torne um futebol político. A corrida pela vacina contra o novo coronavírus. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou hoje a continuidade do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, já afastado temporariamente do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de chefiar um esquema de desvio de recursos destinados ao combate à Covid-19. Ele não teve o direito de esclarecer o assunto às autoridades. Mas tem político que tem um santo forte. Olha só, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou novamente a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. 24 vereadores votaram contra e sobre os guardiões do Crivella foi rejeitado há 2 semanas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recebeu o diagnóstico positivo para a Covid-19 e vai despachar em casa, em isolamento. Aras é a 6ª autoridade com teste positivo para a doença, depois de participar da posse do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal na semana passada. O tribunal afirma que tomou todas as medidas de segurança e seguiu protocolos recomendados na solenidade de posse. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O ministro decidiu também que o plenário da corte vai definir se Bolsonaro pode depor por escrito. O ministro Marco Aurélio Mello determinou que seja suspenso o depoimento federal. Não exigiram depoimento presencial. O ano ainda não terminou e o número de queimadas no Pantanal em 2020 já é o maior em 15 anos. São quase 16 mil focos de incêndio registrados desde janeiro. E setembro foi o mês com mais ocorrências de queimadas da história. O fogo consome tudo que vê pela frente. Uma visita a Corumbá. Depois de 3 rodadas, o Corinthians voltou a vencer no Brasileirão. Vamos agora aos gols das competições nacionais. O Corinthians venceu o Bahia para as oitavas.
E amanhã, sexta-feira, a televisão brasileira fará 70 anos. E sabe, Marcelo, grandes mulheres foram fundamentais para essa trajetória de sucesso da TV. Entre essas grandes mulheres, a gente não pode esquecer da Hebe Camargo. Os fãs vão poder relembrar a história da rainha da TV em uma exposição na capital paulista. E lembrando de uma coisa, a televisão é feminino. Sorria, você está sendo filmado. Palmas para elas. Gracinha, né? Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. O novo programa Cupom Premiado do Baú